Boa noite, então. Meu nome é Douglas e ele é Cristiano. O nosso trabalho, então, foi uma oficina realizada numa escola do interior daqui de Venâncio, que... Agora eu vou começar de novo. Não vou não. O nosso trabalho, então, é fact-checking, relato de uma experiência escolar sobre os mitos e verdades das notícias. Esse trabalho também foi a partir da oficina do professor Marcos e da professora Joseline, que foi a primeira disciplina da pós, e surgiu então de uma conversa que a gente teve, que agora com essa quantidade e essa superabundância de informações que a gente tem, o que a gente pode fazer com ela e de que forma ela pode se transformar em educação mesmo, porque a gente tem muita informação agora com internet, com redes sociais, com aplicativos de celular, mas daqui a pouco de que forma esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Essa informação. De que forma essa informação está sendo trabalhada. Então, por que existe a necessidade universal de compartilhar e receber notícias? Deixa eu passar ali. Porque, então, a notícia está no nosso DNA. Pode passar. Porque ela nos alerta, porque ela... Bota tudo. Porque ela nos diverte, porque ela nos conecta. Mas daqui a pouco ela está nos divertindo e nos entretendo muito mais do que nos educando. Então a proposta basicamente é essa. Bom, a partir disso então a gente entra na questão das fake news mesmo, diretamente falando dos objetivos mesmo daqui a pouco, mas só um pouquinho ainda antes dos objetivos, que é a questão das notícias falsas, que elas são usadas para enganar em vez de informar, e não são exatamente um fenômeno novo. A gente sabe disso porque, ao longo da história da humanidade, a gente sabe que muitos ditadores, por exemplo, usaram as informações para manipular a população e tudo mais. Mesmo na antiga China, por exemplo, a gente tem relatos de ditadores da época que mandaram destruir todos os livros, por exemplo, quando assumiram o poder, deixaram apenas os livros de medicina. Hitler, por exemplo, também um exemplo bom de ser citado. Mas aí vem a questão. A internet, ela permitiu com que a informação pudesse ser, talvez, potencializada, que ela pudesse ser democratizada. Mas o que as pessoas estão fazendo com essa informação? De que forma ela está sendo usada, essa informação? As pessoas estão usando essa informação, de fato, para se entreterem, para se informarem, ou elas estão usando essa informação ao seu favor de uma forma contraditória? Por exemplo, pesquisas recentes mostram que os compartilhamentos no Facebook seguem apenas uma tendência que já existe, ou seja, da tendência pessoal da pessoa. A notícia falsa é criada, a pessoa acredita naquela informação que foi divulgada erroneamente e compartilha isso porque isso segue o ponto de vista dela. Então, eu como sou da área de comunicação, as teorias da comunicação também dizem, algumas eventualmente dizem que os meios de comunicação eventualmente apenas reforçam o ponto de vista que a pessoa já tem. Então, nesse aspecto, as redes sociais vêm potencializar justamente essa questão. E também, o que mudou muito ao longo dos tempos, com a internet, por exemplo, a gente não sai mais de casa hoje sem acessar, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, os e-mails. Só depois de acessar toda essa gama de informações, a gente se sente pronto para quê? Para deixar a cama. Daí a gente levanta, vai fazer os afazeres e tal, as necessidades básicas, com a TV ligada. E aí, a gente está mais ou menos informado do que acontece no mundo, no Brasil, a gente vai para a escola, no caso de vocês, a gente vai para a escola. Com o quê? Com o rádio ligado. Possivelmente numa rádio de noticiosa, né? E aí, a partir disso, então, a gente percebe a importância que a mídia tem no nosso dia a dia, a importância como as redes sociais, como a notícia em si, ela é importante para fazer com que a gente possa se sentir confiante. Antigamente, por exemplo, nos séculos anteriores, século XVII, a gente saía de casa apenas
depois que a gente tivesse feito uma reza, porque aí sim a gente estaria pronto para o dia. Hoje a gente só sai de casa, então, quando a gente está, de fato, informado. Só assim a gente se sente seguro para acompanhar as questões do dia a dia. E também, até como o Cristiano falou ali, ele pode falar mais também, mas pelo que eu vejo, assim, há uma crise no jornalismo que se tem jornalistas, se tem blogueiros, se tem youtubers, se tem... Todo mundo sabe de tudo, e a gente quer falar sobre tudo e acha que sabe sobre tudo, né? E aí entram também essas questões da opinião da pessoa, e como o Cristiano falou também, eu só aceito se a opinião da outra pessoa for igual à minha. Se a opinião não for igual, eu não vou falar com a pessoa, ou eu vou excluir do Facebook, ou eu vou... Meu Deus, excluir do Facebook, bloquear no WhatsApp é o fim do mundo, gente. Meu Deus do céu. Uma pessoa me chegou esses dias e disse, olha, infelizmente eu tive que te excluir do Facebook. Por quê? Porque eu não concordei com a tua opinião. Desculpe, eu prometo melhorar na próxima, mas essa é a questão do mundo contemporâneo, do mundo líquido, né? Infelizmente as pessoas estão nesse patamar de que o real e o online ou virtual deixaram, evidentemente, de ser uma questão diferente, hoje é uma questão única, mas essa questão de, por exemplo, dizer que excluir do Facebook ou bloquear a pessoa no WhatsApp resolver os problemas, é um efeito do mundo líquido, porque a gente não tenta mais resolver os problemas, a gente apenas tenta parar. Eu não gostei de ti, eu vou achar um amigo novo que concorde comigo. A gente não tenta mais conciliar as coisas. Isso é bom ou ruim, depende do ponto de vista, porque ao fazer isso, a gente também ganha em outras questões. Por exemplo, essa nova geração, ela, para questões ligadas, por exemplo, ao meio ambiente, ela é muito mais socialmente responsável do que as gerações anteriores. A geração atual, por exemplo, ela é muito mais, aceita muito melhor as diferenças de gênero do que, por exemplo, as gerações anteriores. Então, existem ganhos e perdas em todos os casos, mas se essas questões aqui, por exemplo, são boas ou ruins, só o tempo vai nos dizer. E voltando, como eu estava falando antes na questão dos youtubers também, até o ano passado o governo federal pagou para 2 youtubers falarem bem do ensino médio, que então eles não fizeram algo na TV também, mas se viu que era bastante importante realizar algo na internet e que mais pessoas fossem ver. Então, se a gente hoje pensar na questão dos adolescentes, qual deles que não olha e que não é fã e que não assiste algum youtuber, né? Não que isso seja ruim, mas é algo para se pensar também. E é muito mais da pessoa, não é mais o veículo. Eu não sei o que tu diz sobre isso, mas eu acho. Não, deixa eu só terminar. Não, deixa eu só falar o que daí depois tu diz. É muito menos os meios de comunicação e mais as pessoas. Porque se tu segue determinado jornalista ou alguma coisa, ele está inserido num veículo de comunicação. E daqui a pouco tu vai seguir muito mais a pessoa do que o veículo de comunicação que ele está trabalhando. Então é muito mais a opinião da pessoa do que propriamente o veículo de comunicação. Eu vejo assim, não sei o que tu acha. Exato, eu concordo. Logo, a gente então fez essa breve introdução, a gente entra de fato em nosso trabalho. Então a gente passa então a relatar um pouco dos objetivos. O objetivo então da pesquisa foi refletir junto a uma turma de 9º ano de uma escola do interior de Venâncio Aires, como a questões ligadas aos meios de comunicação, junto também às mídias sociais e frente aos mitos e verdades encontrados na internet, e de que forma tudo isso reflete sobre o chamado fake news, as notícias falsas, portanto. E a partir da discussão, então, da importância de reconhecer e combater as notícias falsas na internet, são objetos promover o protagonismo infanto-juvenil por meio da comunicação e das TICs, garantir o direito à comunicação, potencializar a expressão comunicativa, além de promover a reflexão criativa sobre a presença dos meios de comunicação no ambiente escolar e na sociedade. Logo, entramos então no referencial teórico e a questão maior então é a comunicação, como Freire já dizia, a comunicação
aquela questão da adequação bancária e tudo mais, não serve mais nos dias atuais. Então, aquela simples ideia de transmissão no conhecimento de um sujeito a outro, ou aquela coparticipação no ato de compreender a significação do significado, hoje já não é mais atual, hoje não é mais aceitável. A criança em si já não aceita mais esse tipo de questão. Então, a comunicação, a educação, aliás, é comunicação, é diálogo, e não simplesmente a transferência de conhecimento. Por conta disso, a gente entende que a gente necessita de uma alfabetização social. E essa alfabetização social é justamente o paradigma que hoje a gente precisa. Existem inclusive projetos tramitando no Congresso Nacional que dizem que hoje em dia é importante terem nas escolas aulas de educomunicação, por exemplo, que é a junção de comunicação com educação com comunicação, educação, certo? Me enrolei aqui, não me faço parte. Mas é o conceito que mais ou menos foi criado na Argentina nos anos 80, que depois ganhou uma nova roupagem no Brasil a partir do Ismar Soares, aqui da USP. Ele é docente da ECA. Ele, então, a partir de 97, ali, em seus estudos, que dizia, então, que a educomunicação ela pode ser muito mais do que era usada na Argentina, que era simplesmente a educação para os meios, mas ela pode ter um contexto ali, envolver o aluno de uma forma com que os meios de comunicação potencializem a educação de fato, que é o que todos nós queremos, alunos ligados à cidadania, que pratiquem, de fato, a questão do questionamento. E aí, então, a alfabetização para a mídia pode ser um campo, então, em crescimento, e aí, a partir das nossas leituras, a gente encontrou um conceito que é usado hoje na escola de ensino do New York Times, que eles dizem que os nativos digitais acreditam que a informação brota naturalmente, que basta clicar no Dr. Google. Porém, ao ter em mente esse tipo de questão, eles criaram, a partir do francês, eles usaram um conceito que é o naivé digital, que é quando o estudante confia em fontes de informação pouco confiáveis, ou seja, o estudante hoje, ele está navegando, o jovem hoje, a atual geração, está navegando na internet, no Facebook, por exemplo, e encontra uma informação, ele automaticamente acredita que, por estar dentro dos critérios jornalísticos aceitáveis, uma manchete com verbo e tal, uma introduçãozinha com o lead básico, o que, quem, onde, como, porquê, ele acredita que isso é uma informação real. Só que ele não vai atrás, de fato, para checar se isso existe ou não, se isso foi plantado ou não. E por conta disso, então, a gente se usou desse conceito para também, nessa apresentação, seguir e tentar, a partir desse conceito, focar ou tentar esclarecer aos alunos daquela turma da nossa oficina que a gente trabalhou. Até na questão de checagem, como o Cristiano falou, tem várias agências no Brasil que são especializadas na checagem de fatos. A Lupa foi a primeira agência que foi criada no Brasil, então o trabalho dela se baseia no seguinte: se tem a notícia de que determinado deputado falou que ia cortar verbas para a saúde, ponto, né? O que a agência faz? Ela verifica se o deputado falou. Ela liga para o deputado, ela marca por e-mail ou faz uma pesquisa se realmente o deputado falou. Então, se o deputado falou, o que de fato ele falou. Então, até no Facebook também tem uma, acho que ano passado eles lançaram, de como tu pode verificar se uma notícia é verdadeira ou não. E nessas agências especializadas, trabalham pessoas que também fazem esse trabalho, que elas têm uma série de itens lá, por exemplo, se a notícia tem fonte, se a reportagem tem fonte, quem que fez, se a pessoa é relevante, se é um jornalista, se é uma pessoa que
comum, digamos assim, e também ela vai atrás e vê se de fato a notícia é verdadeira. Como metodologia, a gente usou a metodologia dialética do Celso Vasconcelos, que é basicamente o que as gurias, a Jaque e a Aline, utilizaram, que é o que eu sei, o que eu quero saber e o que de fato eu aprendi. Na metodologia é a sensibilização, a construção e a síntese, que basicamente é a mesma coisa. E então a pesquisa, que ela surge de um questionamento, de uma dúvida e de algo que eu quero saber, que não necessariamente vai ser uma verdade absoluta, mas que naquele momento é o que foi aprendido. Então, o que foi realizado com os estudantes do 9º ano numa escola do interior? Uma discussão e debate sobre os temas de educação e a questão da internet na mídia também. De que forma a internet está possibilitando esses alunos a conviverem uns com os outros e de que forma eles realizam essa questão. Se eles, até como a gente, se fazem trabalhos mais à distância ou se é via WhatsApp, via grupos, enfim, e de que forma isso é feito. Deixa eu ver o que mais. E essa importância dessa informação, de como eu já falei, que a gente tem uma superabundância de informação, mas essa informação não se desenvolve tanto e não vira de fato educação. Apenas não a base de curiosidade, essas crianças são uma escola que a gente trabalhou então, foi a escola estadual de ensino fundamental Helena Bono, de Vila Terezinha, que fica no 8º distrito de Venâncio Aires. E a cerca de 20 quilômetros do centro. A gente iniciou a oficina com perguntas simples. A gente passou uma folha onde cada um então exemplificava o que de redes sociais tinha. O Facebook todo mundo tinha, Instagram todo mundo tinha, Twitter alguns tinham, Snapchat quase todo mundo tinha, impressionante. E o detalhe, nem todo mundo tinha internet em casa. Nem todo mundo tinha, de fato, internet todos os dias na escola. Mas eles tinham essas redes sociais que precisam ser alimentadas quase todo dia, principalmente o Snap. Então, percebam como esse mundo globalizado, ou pós-moderno, não sei, acaba também influenciando esses jovens do interior, que ficam numa zona bastante isolada, de certa forma, porque não necessariamente essas crianças são de Vila Terezinha, mas sim são de Linha Duvidosa, Linha Andréas, Alto Sampaio, que fica na divisa com Sério, que ainda é uma região com uma dificuldade de acesso ainda maior, ou seja, como as redes sociais conseguem ganhar os jovens, mesmo eles não tendo internet todos os dias. É algo fantástico que me chamou a atenção de primeira. Assim, ao responderem as primeiras informações, elas deixaram claro essas questões. Mas aí a gente começou a trabalhar a questão de discussões, a importância do jornalismo para o dia a dia, todo mundo concordou que era importante, todo mundo concordou que o jornalismo, mais do que importante, ele acaba mediando as conversas entre eles, ou seja, não necessariamente um roubo ou alguém preso, mas sim a novela também influencia nas conversas. E aí a gente também tem toda a questão dos ruídos da informação, de como alguma coisa que alguém entende mal na TV pode gerar uma informação confusa entre a rede de amigos deles, e aí todo mundo concordou também que de alguma forma já aconteceu com eles essas questões. A criação, por exemplo, depois de trabalhar essas questões, depois que eu sabia que eles estavam concordando com o que eu queria dizer, a gente passou de um outro tema, a criação de textos jornalísticos. O que um texto jornalístico precisa ter para ser um texto jornalístico? A gente construiu um pouco com eles a questão de texto jornalístico, eles viram a ideia do que é um texto, os verbos, ou o que é um lead, e por aí vai. E só depois disso, a gente passou então a fase de checar notícias. Uma agência do Brasil, aqui, a agência brasileira, desenvolveu um projeto chamado Truco, e esse projeto, então, é, na verdade, uma tradução criada por uma universidade norte-americana em que se tenta trabalhar essa questão da checagem de notícias também
nas escolas. Por exemplo, aqui então, nos procedimentos metodológicos, a gente tem uma ideia do que é um texto jornalístico, alguns slides que a gente tratou com eles. Questões interessantes que a gente usou então para sensibilizar eles foram imagens. Antes de entrar no texto mesmo, como as imagens que a gente encontra nas redes sociais podem ser falsas. Na primeira imagem, eles logo foram olhar os dentes das garotas, eles viram que estavam muito brilhantes. Então, isso chamou a atenção deles, e aí ali eles viram que, de fato, a foto foi tratada, que a foto não era real. A segunda, então, ali está falso, então, no primeiro braço fortinho, no outro não tem nada. Mas essa terceira foto, eles quase não conseguiram identificar o problema. Alguém conseguiu aqui? E não vale ponto. Não vale ponto. Pode responder, mas não vale ponto. Não tem problema. A questão do espelho vejam o que ela fez com a cintura dela, né? Ela puxou a cintura dela, encolheu a cintura dela, mas esqueceu que atrás tinha uma janela, e a janela ela puxou junto. Se é para fazer, tem que fazer bem feito. No caso dela, não foi feito, né? Aí da foto de baixo tem um gordinho que, né, também se usou da manipulação da imagem para conseguir um tanquinho, onde não tem. E a outra foto também foi difícil para os alunos conseguirem identificar. Mas se vocês observarem o poste que tem entre eles, de um lado do poste tem uma coisa, no fundo uma imagem, e do outro lado do poste tem outra imagem. Na verdade, essa é uma cantora famosa dos Estados Unidos, e aí na legenda dizia vejam quem veio me ver hoje no treino. E aí a cantora famosa foi ver o Magrão jogar beisebol, mas, né, na verdade, ela nunca esteve lá. Então, a partir desses simples exemplos, a gente criou uma nova discussão na sala de aula. Por que a manipulação de imagens é tão fácil? E por que a gente compartilha tantas imagens? Porque nesse século, a gente tem a ideia de que a verdade passa pelas imagens. Então, tudo precisa estar em imagens para, de fato, existir. E a gente sabe que as imagens são muitas vezes, ou em boa parte, manipuladas. Aí, vários exemplos também de imagens manipuladas que já circularam pela internet, eventualmente já viraram notícia de jornal, de TV, que é esse exemplo aqui. O castelo da ilha irlandesa. Na verdade, é um castelo alemão colado sobre uma ilha rochosa na Tailândia. E quem nunca viu essa imagem na internet, como sendo algo fantástico, um sonho lindo para se viver perfeitamente, com amor perfeito para sempre e morrer lá. E aí, a partir disso, também a gente trabalhou a questão de notícias que a gente compartilha no WhatsApp. E aí, essa foi uma discussão que foi longe também, porque todo mundo já recebeu os grupos WhatsApp, alguma notícia que era para ser compartilhada, de alguma criança que foi perdida, alguma criança que foi esquecida e tal, e aí eles disseram que, de fato, já tinha feito isso. Aí eu mostrei essa informação, e galera, ajude a divulgar aí, roubaram agora na José Bonifácio, Rua do Letrão, Uno, 2006, prata, placa tal, favor ligar no número tal. O dono está louco, pois levaram o carro com o bebê dele dentro. Repasse rápido, por favor, é sério, repasse sem perder, se puder, repassando do outro grupo. E alguns disseram, inclusive, vejam, crianças lá de Alto Sampaio. Essas crianças já receberam no WhatsApp essa informação, inclusive. Algumas informações que eu mostrei, elas já tinham recebido no WhatsApp. Então, vejam como essa questão é dinâmica na rede social. Uma vez construída ou desfeita uma pessoa, refazer esse erro é quase que, né, impossível. E aí, a partir disso, também mostramos algumas ideias de como a mídia também está se autoprotegendo com relação a isso. Então, projeto do grupo RBS, notícia falsa na rede. Aí a Veja tem um projeto específico, a Pública, agência que tem o truco. E aí eu mostrei da Band também, alguma coisa nesse sentido, e assim a gente foi indo. Por fim, então, depois de toda uma discussão e tal, então a gente passou um material impresso, e nesse material impresso que eles podiam levar para casa, tinha outras questões, dicas do Facebook para ajudar a identificar notícias falsas. Então aqui eu fiz um print do PowerPoint que a gente discutiu durante aquela oficina. E porque esse ano o Facebook entrou com uma ação forte,
aqui no Brasil fez uma parceria, entre outras entidades, com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na Alemanha, agora, por conta das eleições presidenciais por lá, na França já aconteceu algo parecido, e tudo isso a partir também potencializados pelas eleições norte-americanas, onde o Trump conseguiu, de certa forma, monopolizar, ou uma palavra mais feia, as redes sociais ao seu favor. E aí ele conseguiu fazer com que ele tivesse mais audiência nas redes sociais do que se focasse, por exemplo, nos veículos tradicionais. E aí, a partir dessa questão, o Facebook mudou as questões internas, os algoritmos, e a partir disso, então, as notícias hoje em dia não aparecem mais com tanta força no Facebook para vocês. Se vocês observarem na rolagem, não é mais tanta notícia quanto era antes. E aí a gente leu, discutiu essas questões, e por fim, então, o que chamam de alguns resultados. Foi uma oficina de 2 horas, não é? A gente discutiu, toda a discussão levava 5, 8 minutos, 10 minutos, foi algo rápido, que poderia durar uma semana, mais, mas ao final da oficina, então, observações foram relatadas em textos. Foi unânime entre os jovens a compreensão da necessidade de refletir sobre o compartilhamento das informações. Alguns destacaram que já haviam compartilhado informações falsas por desconhecer as consequências pessoais e jurídicas. Essa foi uma questão interessante também. Eles não sabiam que compartilhar informações falsas tinha implicações legais, eles poderiam ser processados. Mostramos um vídeo de uma matéria que passou na Rede Globo, de uma mulher que compartilhou uma informação falsa de um veterinário. Ela era do Paraná e o veterinário de São Paulo, mas mesmo assim ela foi processada e teve que pagar uma indenização de 10 mil. E para eles, 10 mil, assim, quando eu falei que eles tinham que pagar 10 mil, eles acharam o fim do mundo. Então, e como também a gente tem que cuidar nas postagens, esses dias eu vi na própria internet que uma pessoa tinha escrito uma postagem, tinha escrito no Facebook algo que remetesse ao racismo, a alguma injúria, enfim. Uma outra pessoa foi lá e olhou e, né, não gostou, enfim, e mandou para o trabalho onde essa pessoa, né, fazia suas atividades, perguntando se a empresa compactuava com as ideias da pessoa que estava lá trabalhando. O que aconteceu? A pessoa foi demitida e a pessoa foi demitida por ter escrito algo que, né, não poderia escrever, ou que não é que não poderia, é que também essa questão de piadas e humor também tá bem latente assim agora, que algumas coisas também a gente tem que cuidar, mas que também aí entra a questão que no slide que a gente tem um outro ali, esse a gente fez próprio para apresentação, que fala da questão do politicamente correto e do politicamente incorreto. O que tu pode, o que não pode escrever ou falar ou dizer, enfim. Então ali uma fala de um estudante que não é difícil identificar, só precisa de atenção. E atenção e ver e de que forma tu tem que ter essa atenção, tu tem que ler, tu tem que ver se tem uma fonte e para ver se de fato a notícia é verdadeira. Isso. Outra questão ainda, então, entre as considerações, já não mais da nossas análise, que a utilização, então, da ferramenta comunicacional apresenta um potencial pedagógico significativo na aprendizagem de conteúdo, além de construir um espaço para discussão social em prol da cidadania. Nesse contexto, emerge a indicação dos caminhos trilhados pela educação e crítica pela mídia, que atualmente se consolida como uma necessidade dentro do ambiente escolar por estar conectada à formação de agentes de mudança e aprimoramento social. Ainda para fechar, antes das referências, as tecnologias no ensino e a introdução das mídias e ferramentas tecnológicas no âmbito escolar é fundamental para que o aluno possa compreender a realidade. Fake news se combate com educação e campanhas de conscientização. A desinformação e a propaganda mal intencionada podem destruir reputações e a privacidade e também incentivar a violência
a discriminação, a hostilidade contra indivíduos da sociedade. Para fechar, as nossas referências que a gente usou então nessa apresentação, aqui uma imagem ainda da turma que a gente trabalhou lá em Vila Terezinha. E então, muito obrigado pela atenção.